de julho dessa quarta-feira supera a média de abril em Belo Horizonte. 50 anos do golpe militar, um pesadelo vivo na memória do Brasil. Após ter morto, pessoas do Chile enfrentam 5 horas para comprar água. Serrania pode passar por regulamento de água durante a semana por falta de chuva. Casas de militares são alvos de pichações 50 anos após o golpe militar. Bom dia, estamos começando o primeiro jornal Colegial Notícias. Colombia, nos vamos a Brasil. Casi como jugar de locales, porque desde hoy todos hablamos portuguesinho. Doctor, no sé qué me está pasando. Me siento muy rariño. Sí, eso le está pasando a todo mundinho. Destapa tu efervescencia de portuguesinho, porque después de 16 años volvemos al mundialiño. Bienvenida Colombia a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. O norte do Chile foi atingido por um terremoto de magnitude 8,2 por volta das 20h46 desta terça-feira. O sismo gerou um alerta de tsunami em toda a costa do país, que foi retirado às 6h41 desta quarta-feira. Ao menos 6 pessoas, 4 homens e 2 mulheres morreram nas cidades de Iquique e Alto Hospício. As regiões afetadas pelo terremoto ficaram sem água e luz, mas durante a manhã desta quarta-feira os serviços começaram a ser retomados. Em Serrania, a distribuição de água pode ser afetada devido à diminuição do nível da água nos rios, que dificulta a decaptação de água. Funcionários da Copasa afirmam que, se a situação continuar, poderá ocorrer um reajuste na distribuição de água regularmente para toda a cidade. Acompanhe a reportagem agora com Bianca Vieira sobre sexualidade. Estamos aqui na escola estadual diretor Nelson Rodrigues com o professor Anderson, tirando algumas dúvidas sobre sexualidade. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber o que é o preservativo, se o preservativo retira o prazer. Sim, antes de tudo a gente precisa saber que o preservativo é um método, que prevê não só as doenças, como a gravidez. É lógico que ele nunca vai substituir o corpo humano como ele de si mesmo. Ele reduz um pouco a sensibilidade, mas isso não quer dizer que ele retira o prazer. Primeiramente, tem 2 tipos de prazer, o físico e o psicológico. O físico, a gente sabemos, é o ato mesmo, é o coito ali. E em relação ao psicológico, que eu acho que é o mais importante, realmente esse é a chave mestra para você conseguir fazer aquela situação entre 2 pessoas um ato prazeroso. Então, o preservativo reduz um pouco só a sensibilidade, mas o maior prazer entre os dois, sem dúvida nenhuma, é o prazer psicológico e a intimidade entre os 2 casais. Bom, a ejaculação precoce tem 2 motivos, Um, eu acredito, seja o psicológico, e o outro seja o orgânico, A ejaculação precoce é você conseguir chegar ao ápice, ao orgasmo, ou seja, você acaba ejaculando antes, talvez no momento certo. Talvez seja um problema orgânico, físico que você tenha, no caso você tem que procurar um médico especialista, que seria o urologista, e o psicológico, que talvez seja você não estar psicologicamente preparado para essa relação no momento, talvez seja por falta de afinidade, local adequado, isso tudo prova essa situação. O que é impotência? Impotência, ela é totalmente psicológica, Devido hoje à modernidade nossa, em relação a essa liberdade, talvez isso, em relação ao homem, possa ser talvez uma situação de prova, Não só de prova, como também de competição. E a gente não deve encarar essa situação dessa maneira. Eu acredito que nada é mais belo do que o ato do amor, Foi dele que nós geramos e sem dúvida dele é que nós vamos gerar futuras, e futuros indivíduos. Então,
O psicológico é em relação às regras, a pessoa ficar tensa, talvez, e isso acaba incomodando. Já o orgânico, já a parte da medicina. E a coisa mais interessante que eu estava pesquisando é que Freud já estudava isso, e ele falava que chamava histeria, e na qual as mulheres tinham esse tipo de tabu, né? E nunca nós pensaríamos que agora, né, no século XXI, teríamos esse tabu em relação a homens, né? Então, se for em relação à psicologia, nada como o psiquiatra para tratar sobre isso. Muito obrigada por tirar essas dúvidas. Tá bom, espero ter ajudado. O temporal que atingiu a cidade de Belo Horizonte no final desta quarta-feira teve um volume de chuva superior à média do mês de abril. De acordo, até às 19 horas, a precipitação registrada era de 63 milímetros. Em abril, o volume médio era de 61 milímetros. A maior intensidade caiu por água, às 3 milímetros, caiu entre as 17 e as 18 horas. Conforme a companhia, as vias ficaram alagadas. Algumas avenidas no bairro Palmeiras foi totalmente alagado pela água. Carros foram arrastados e corpos de bombeiros ainda recebeu chamadas de inundações e pessoas ilhadas no ponto da avenida. Mesmo com a presidente torturada, nada se fez para julgar o período mais negro da história do país. O golpe militar de 31 de março de 1964 completou 50 anos e ainda está vivíssimo na memória do país, marcado por tenebrosas violações da liberdade e dos direitos humanos que deixou milhares de pessoas mortas, desaparecidas e torturadas. Ainda se prolongou por longos 21 anos e até 15 de março de 1985, com a posse do civil José Sarney e a instauração da nova república. Casas de militares são alvos de pichações 50 anos após o golpe. Em meio aos eventos realizados para marcar os 50 anos do golpe militar de 1964, manifestantes têm se reunido Brasil afora para protestar contra militares que praticaram tortura durante o regime militar. Nos últimos dias, as casas do coronel Brilhante Ustra em Brasília e do capitão Birajara em São Paulo foram alvo de pichações. Fique agora com as notícias de esporte com Gabriela Mendes. Interdição do Itaquerão durante a Copa. O Ministério Público divulgou em site oficial que ameaça pedir a interdição. O Itaquerão está durante a Copa do Mundo. No mesmo comunicado, a entidade divulgou a lista de bombeiros de São Paulo sobre a pendência do estádio do Corinthians. Ah, o Mundial. O Brasil inteiro torcendo. 190 milhões de corações verde e amarelos batendo no ritmo dos tambores. A paixão pela bandeira, pela camisa, pelos argentinos. Promoção Camisa Premiada Netshoes. Comprando a camisa oficial, você concorre a TVs de LCD, viagens para a África do Sul e uma BMW. Todo mundo tem um esporte. O nosso é facilitar o seu. Céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve no leste e na zona da mata. Nas outras regiões, o tempo deve ficar com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura máxima de 29 graus em Sacramento, 32 em Planura e 33 em Tuiutaba e Delta. Tenha um bom dia. Estamos terminando agora o primeiro jornal Colegial Notícias. Ficamos por aqui. Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side.